Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Olha, J17 Talks no ar e hoje a gente tem um tema muito especial. Vamos falar de governança corporativa. Hoje o J17 está numa parceria com o Top de Gestão, que é o meu canal de vídeos, de informação, de comunicação e de entrevistas sobre o mundo corporativo. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o meu amigo José Manuel. Tudo bem, Zé? Muito bem, obrigado pelo convite, Nascimento. É um prazer estar aqui conversando com você. Sempre é um aprendizado estar com você falando sobre os nossos temas. Por favor, eu queria que você fizesse uma breve apresentação aí da sua jornada, da sua carreira corporativa, do que você tem feito por aí. Que bacana. Eu fico feliz por ter participado de alguns eventos importantes da nossa história recente, né? Ajudei a fazer o startup da Telecom Itália no Brasil no final dos anos 90. Se você conhece o que é Linux, tem um pouquinho do trabalho que a minha equipe e eu fizemos na Conectiva no início dos anos 2000. Se você conhece a TOTOS, tem um pouco do nosso trabalho que eu realizei ali na DataSul. E uma série de outras empreitadas que a gente vem encontrando pelo caminho aí. E nesse tempo todo, atuando muito fortemente com estratégia, gestão transversal, as disciplinas de marketing e geração de demanda, principalmente para empresas que trabalham com um grande volume de escala em vendas e em posições de conselho, olhando muito fortemente para a governança. Que legal, olha só, veja que a gente tem muita informação aqui na mesa hoje, né? Zé, você esqueceu de falar de uma empresa super importante, interessante, né? Que também faz parte do teu currículo e da tua jornada, que é a Olivetti, né? Eu gosto quando você fala da Olivetti. Vamos entrar já no nosso assunto, governança hoje? Falamos da Olivetti, falamos do Linux, falamos de empresas, de corporações. E quando a gente fala de governança corporativa, uma das coisas que vem à mesa, à nossa cabeça, é o famoso conflito dos agentes. E a governança corporativa veio para trazer esse alinhamento. A governança corporativa, a título de fundamentação, nós podemos fazer um paralelo entre pecado. Não existe pecadinho, não existe pecadão. É pecado. Uhum. Então a governança para um ambiente corporativo é tal qual o pecado. Não existe pequeno, médio ou grande. É uma falha quando não há governança. A governança é algo que é absolutamente inegociável. Ela deve ser pétrea e perene dentro das empresas. Porém, ela é adaptada para cada modelo de negócio. Lembrando que, num primeiro momento, nós temos que obedecer às leis, às normas, às regulações, porque também temos reguladores, e nós temos as boas práticas de mercado. E as boas práticas de mercado nos ensinam que o certo é o certo, ainda que poucas pessoas ou empresas façam, e o errado é o errado, ainda que muita gente faça. A cultura do jeitinho brasileiro, lá da lei de Gerson, é algo que infelizmente acabou se tornando muito popular no Brasil, porque o brasileiro é malandro, é esperto, mas isso no ambiente de trabalho não pode existir. Não cabe mais no ambiente empresarial, no ambiente corporativo, onde cada vez mais as empresas, as companhias, elas estão reguladas, né? Por normas, por leis e, acima de tudo, pelas boas práticas de mercado e de parceria, de sociedade, né? Para quem é a governança corporativa? E quando a gente fala em governança, sempre pensa que está num estágio super elevado. E quais são os principais pilares de uma boa governança quando ela é instituída, seja através de um conselho consultivo ou de um conselho estatutário? Bacana. Necessariamente, a governança numa empresa, ela não anda somente ou através apenas de um conselho, seja ele estatutário ou consultivo. A governança faz parte dos princípios de qualquer empreendedor de fazer de forma correta. Estar em compliance. Estar correto, estar em conformidade com as leis, com as regulações, com as boas práticas. Eu vou lá no básico, tá? Eu emito nota fiscal, eu pago impostos, eu sigo as leis, eu não fraudo, eu registro os meus funcionários e não tenho trabalhadores em condições análogas à escravidão. Então, esse é o básico.
Agora, qualquer tamanho de empresa, em qualquer momento, pode e deve ter governança. Uma startup com 5 colegas podem e devem ter governança. Um bom set de contratos para suas relações com clientes e fornecedores, um conjunto básico de padrões, porque senão a empresa não para em pé, ela não consegue decolar. Uma empresa precisa ter e demonstrar que possui governança para poder se relacionar com o mercado de forma saudável. Porque empresas querem fazer negócios com outras empresas que são sérias. Então eu preciso mostrar que, independente do meu tamanho, eu sou uma fortaleza em governança. Colaboradores, possíveis colaboradores, querem trabalhar em empresas que são sérias. Não querem se envolver com problemas. E empresas sérias prosperam. Então, mostrar e ter governança é o básico essencial para uma empresa de qualquer porte sobreviver. Agora, quando nós vamos para as empresas altamente reguladas, no mercado aberto, aí nós temos obrigações legais, inclusive, de ter os conselhos, e aí os conselhos desempenham papéis importantes como diferentes atores, o presidente do conselho, o conselho fiscal, os diferentes comitês, até chegar no CEO e as diferentes diretorias, dependendo do perfil de empresa, estatal, privada, ou até as empresas que não têm a obrigatoriedade de possuir um conselho, podem ter estruturas diferentes. Lembrando que há empresas, por necessidade regulatória, que não têm a obrigatoriedade de possuir um conselho, mas possuem a obrigatoriedade de terem uma auditoria interna e um comitê de auditoria independente. Então é muito importante observar tudo isso. Olha, você que está nos acompanhando, está ouvindo, assistindo uma conversa com o José Manuel Catarino Barbosa, que é consultor, que é executivo, professor, enfim, tem várias habilidades e acima de tudo e especialmente, uma expertise muito grande na questão de conselho, atuando como conselheiro ou como executivo, como consultor que tem ajudado empresas a montar os seus conselhos. É justamente nesse ponto, Zé, que eu quero trazer uma questão para vocês. Qual é a hora de montar um conselho estatutário, qual é a hora de montar um conselho consultivo e qual é o caminho, né, que as companhias abertas ou companhias de gestão familiar, especialmente, têm que estar atentas para esse momento e que preocupação a empresa precisa ter? Você sabe que não existe uma regra muito clara sobre o momento em que uma determinada empresa de um certo segmento necessita ter, exceto por uma questão regulatória, legal, obrigatória, ou até porque a empresa entrou em um momento de venda de ativos ou adquiriu novos sócios. São vários, crescimento. Sim, são vários os eventos que podem gerar a necessidade pela criação de um conselho estatutário, de administração ou consultivo. Excetuando essas empresas que possuem um fato relevante que as levam a criar esse conselho, aquelas que não são obrigadas fazem isso por uma questão de boas práticas. Boas práticas. Que é o chamado conselho consultivo, Zé? Ele pode também ser de administração e ter conselheiros estatutários, não importa, depende muitas vezes da cabeça do dono, a visão que ele tem para o negócio. Agora, o conselho, ele vem não necessariamente para aconselhar, ele vem para complementar competências e entendimentos e ajudar a alta direção a tomar boas decisões e escolher bons rumos. Então a hora depende de cada momento de empresa. O quanto mais cedo, melhor. Profissionais com experiência matricial naquele modelo de negócio também são apreciáveis. Mas não adianta nada você trazer conselheiros com uma expertise tremenda, que complementam as competências dos fundadores, por exemplo, onde naquela reunião ou em uma série de pleitos nascem uma série de recomendações,
e o dono, por vontade própria, resolve ignorá-las. Olha, você que está aí pensando em instaurar, instituir, montar dentro da sua empresa um conselho de administração, seja ele estatutário ou seja ele consultivo, eu sempre recomendo que seja inicialmente consultivo, porque você vai treinar, você vai se organizar, você vai entender, né, a importância desse conselho. Pense no seguinte: eu quero vir para levar isso muito a sério, ou quero que seja só um conselho figurativo? Então, se for para ser só um conselho figurativo, é melhor você gastar o teu dinheiro em outras coisas, né? Porque você vai ter um conselho que não vai contribuir para o teu negócio, não vai contribuir para a sua empresa, vai ser um conselho só de elogio, né? E o bom conselho é aquele que você tem uma formação onde você tem, assim, pessoas da companhia, né, que entendam do negócio, mas que tenha o que eu chamo de olhar estrangeiro, né? Aquele consultor que vem de mercado, né? Porque o grande papel de um conselho de administração é provocar a empresa para que ela tenha grandes passos em relação ao futuro. Zé, nossa conversa está muito boa. A gente está trazendo aqui informações a respeito dos conselhos de administração dentro das empresas, né? O que é que um fundador deve esperar efetivamente de um bom conselho de administração? Lembrando que o CEO não é o presidente do conselho, tá? O CEO, ele é contratado, indicado, referendado pelo conselho, sabatinado inclusive pelo conselho, e ele vem para o conselho para prestar contas e mostrar que o planejamento estratégico está sendo executado. O que esperar? Em muitas situações, esse CEO também é o fundador, ou um dos fundadores, ou o principal sócio. E aí existem algumas considerações que são necessárias e alguns cuidados que precisam ser trazidos antes das expectativas. Primeiro, não criar um conselho de fachada para poder dizer para o mercado que eu sou sério e tenho um conselho. Isso não cola. Não adianta você pegar os seus diretores, que muitas vezes podem ser sócios ou subordinados. Pode ser muito bons às vezes também, né? Muito o quê? Não entendi. Muito bons, grandes talentos, mas não para estar assentado no conselho, porque é uma questão de papéis, né? Sim. Mas outra coisa que é muito comum a gente ver é esse CEO ou fundador com um conjunto de fundadores juntar a diretoria numa reunião por mês e chamar aquilo de reunião de conselho. Mas no final é ele que toma todas as decisões. Não é isso. E há uma mistura e uma confusão ali entre o que é planejamento, entre o que é papel do conselho e papel da administração. Não vai funcionar. Aí é fachada. Agora vamos falar de um conselho sério. Seja ele consultivo, seja ele de administração, independente das condições compulsórias que tenham sido colocadas para estabelecer aquele conselho. O que esperar de um conselho? Primeiro, transparência. E ela é recíproca, porque o conselho só consegue trabalhar se tiver acesso a todas e quaisquer informações prévias. Para uma reunião de conselho, nós lemos em torno de 200 a 400 páginas de documentos, de planejamentos, de demonstrativos financeiros, de páginas de relatórios de inteligência, indicadores de desempenho de todas as naturezas que vocês puderem imaginar. Um conteúdo muito grande de leitura, alinhado a uma pauta prévia muito bem organizada, e para aquela pauta prévia nós temos uma leitura prévia. Ou seja, tem que estar preparado mesmo. Muito preparado. De algum livro, de alguma disciplina, de algum paper de mercado, de algum estudo científico ou acadêmico, ou estudo de empresas de consultoria, onde nós vamos para aquela reunião não para ouvir a diretoria prestar contas num PowerPoint e dizer eu acho que você deve fazer assim, eu acho que você deve fazer assado. De forma nenhuma, o conselho é um negócio muito sério. Nós temos os comitês de assessoramento, então eu não recebo por e-mail aquela documentação, leio no dia da reunião, chego lá. Tem um trabalho prévio muito grande. O trabalho do conselheiro não é ir uma vez por mês na reunião. A gente tem um trabalho prévio muito grande, junto com os comitês de assessoramento. Nós acabamos participando de algumas reuniões dos comitês e paralelas, acompanhando todas as informações até para poder ter uma visão clara de todo aquele contexto. Muitas vezes os conselheiros se falam conjuntamente ou através dos comitês de assessoramento
para preparar uma pauta prévia e adaptá-la e adequá-la para todos chegarem alinhados. Porque não adianta eu ter uma ideia muito bacana, se eu não comentar com o meu outro colega conselheiro, que pode ter ali uma ideia complementar muito melhor, a gente pode até ter conflito. Então há um trabalho prévio, é um trabalho muito intenso, não é um trabalho de um dia só numa reunião apenas. Tendo transparência, recebendo transparência, quanto mais rica a quantidade de informações que eles receberem e mais diverso for aquele conselho, mais recomendações assertivas eles poderão entregar. Então o conselho não vai apenas para aconselhar. E concordar, muito, né? Não isso. Queira um conselho concordante e só de conselhos. Queira um conselho que tenha a capacidade de, a partir de informações de mercado, de estudos, ser um ponto divergente, um ponto discordante e provocante, né? Para que a empresa busque novos caminhos, novos rumos. E, naturalmente, que um dos papéis do conselho, ali na figura do presidente, é fazer com que as ideias convirjam naturalmente. Mas é da boa discordância que a gente tem crescimento. Lembrando que é um colegiado muito misto, composto por vários níveis. O colegiado, com a bagagem que ele possui, ele ajuda o executivo, primeiro executivo e os demais executivos a tomarem decisões muito sólidas. Bem. E saem do achismo. E aí a gestão ela está norteada e clara. Aquilo que foi aprovado em conselho, o CEO deve prover todos os meios para que seja executado com excelência e comunicar ao conselho, aos comitês, por algum desvio, bom ou ruim. E o CEO deve facilitar a vida de todos os outros diretores para que todos consigam cumprir a sua parte. Muito bem. Olha, eu participei, Zé, de um conselho de administração de um grupo de saúde, uma empresa grande que posteriormente foi vendida, e realmente é uma experiência muito boa, né? E atualmente participo do Conselho Consultivo de Startups Curitibanas e realmente é um ambiente de discordância, mas é um ambiente de conhecimento, de informação, de muito respeito e de construção dos rumos do futuro da companhia, passando especialmente pela inovação, passando pela transformação. E lembrando que esse ambiente de discordância é criado através de um meio muito positivo, aglutinador, concentrador e que gera debate para poder prover as melhores recomendações e caminhos. Não é uma guerra de egos e uma quebra de braços para dizer qual conselheiro conhece mais ou menos. Gente, conselho é uma coisa muito séria, né? Qualificação, preparo de pessoas em relação aos conselhos da mesma forma. Hoje no Brasil a gente tem escolas de referência, né, em termos de conselho de administração, como o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, uma das instituições pioneiras, né, no Brasil, na construção desse conhecimento. Temos a Fundação Dom Cabral também, né? Coincidentemente, nós estamos nessas duas instituições. Último assunto aqui para a gente encerrar, tá? Daria um episódio todo. Sucessão familiar. Sucessão familiar é o plano de continuidade de negócios. Nada vive para frente. Nada vive eternamente. Mesmo uma empresa que não seja familiar. É uma boa prática possuir planos de contingência. Da forma que eu estou falando, parece que é algo negativo, né? Alguém vai morrer, vai acontecer uma tragédia. Tudo pode acontecer, a empresa pode ser vendida, você pode resolver fazer alguma outra coisa. Não importa a razão. Precisa, né? É importante ser dispensável. Você não pode ser refém do negócio e o negócio refém de você. Um plano de continuidade de negócios prevê como é que ele continua entregando valor aos seus clientes, à sociedade, aos colaboradores e prestando todos os serviços para o qual foi planejado, na ausência de uma ou mais pessoas ou condições. Estou sem internet. Aconteceu uma guerra. Aconteceu uma inundação. Uma pandemia. Perdemos uma pessoa. Uma tecnologia nova. Houve um acidente. Então tem coisas boas e coisas ruins. Qual que é o plano de
continuidade de negócios. E ele foi testado, ele foi auditado. Para uma empresa que não é familiar, normalmente uma empresa de mercado, isso já é padrão. Os reguladores exigem, para as empresas de capital aberto e misto, existem obrigações pela CVM, para instituições financeiras também. Agora, a sucessão familiar, tal qual um plano de continuidade de negócios, prevê alguns cuidados durante a gestão, prevê que eu preciso trazer pessoas redundantes e as preparar. Não necessariamente eu preciso trazer um segundo presidente e colocar na cadeira de co-CEO. E eu ouvi já alguns absurdos sobre o co-CEO ser tem o titular e tem o reserva. Não é por aí. Você pode preparar e formar sucessores dentro de casa, com programas organizados, levando eles para formações na Fundação Dom Cabral, em universidades, no exterior, em Silicon Valley, em diversos lugares. Buscar consultorias que hoje existem várias e de muita qualidade, que assessoram na criação de programas de sucessão e de formação de novos executivos para novos cargos, ainda prevendo o crescimento de empresas. Mas isso, quando acontece no ambiente familiar, necessariamente não segue as boas práticas do ambiente corporativo, porque há muito de afinidade. Há membros da família que não querem seguir com o negócio. Há membros da família que têm maior vocação, menor vocação. Alguns membros da família têm uma vocação para conselho, outros têm vocação para executivos. Eu recomendo muito 2 histórias de fácil acesso para ver que não existe uma regra certa ou errada, mas todas funcionam. Do grupo Votorantim, onde alguns executivos que são da família, e a Votorantim tem um procedimento para a sucessão familiar e para a carreira familiar dentro da empresa, onde eles precisam estudar muito mais do que os outros, trabalhar em posições diversas e conhecer o negócio efetivamente. E conquistar uma determinada posição. A mesma coisa no Grupo Silvio Santos. Eu tive a oportunidade de, no último fórum do capítulo de BGC aqui em Curitiba, ouvir a Renata Bravanel, que é a filha mais nova do Silvio Santos, que é presidente do Conselho de Administração do Grupo Silvio Santos, conselheira certificada pelo IBGC, muito bem assessorada por um grupo de conselhos tremendo, onde a vocação dela é ser conselheira, e estuda para isso, trabalha para isso, articula muito bem no grupo com todos os conselheiros e pilota todos os comitês de assessoramento. Ali a sucessão aconteceu de uma forma diferente do que aconteceu na Votorantim. Também ouvi uma das familiares da família do Itaúsa, que é do Grupo Itaú, também com modelos diferentes. Sucessão familiar deve ser feita, porque se ela não for antecipada, ela pode se tornar um problema quando for necessário. Não existe regra mágica. E existem empresas de consultoria especializadas na condução de processos de governança baseados em sucessão familiar. Com muita delicadeza para evitar conflitos, problemas de ego, resolver questões patrimoniais. Às vezes é necessário criar uma holding e outras não. É um assunto delicado. Muito bem. Tanto nas empresas que não são familiares, mais ainda nas empresas familiares. Tanto que é um assunto delicado, mas um assunto muito importante é que nós trouxemos ele para cá, para essa conversa do J17 Talks, juntamente com o Top de Gestão. Uma vez que você vai sonhar em implantar um conselho, pense num conselho consultivo talvez, e já dentro desse conselho, quando você estiver pensando em sucessão aí na sua família, porque ninguém é eterno, como a gente bem disse aqui, né? Comece a olhar para a questão do conselho e um trabalho muito bem estruturado, organizado e, acima de tudo, respeitoso, né? Com todos os entes da família. Vamos voltar a falar sobre o assunto governança corporativa, meu amigo? O que você acha? É sempre um prazer, é um assunto com pauta sem fim. Muito bem. Olha, na nossa próxima conversa, quem sabe a gente traz para cá, para a mesa, a questão reputacional, a questão da comunicação, a questão da construção de imagem, hoje tão em voga dentro das empresas e tão necessário, né? Sim. Eu digo, Zé, que nas minhas aulas na pós-graduação, onde eu falo sobre reputação empresarial, eu digo que você constrói um negócio com tanto esmero, com tanto sacrifício, investindo tanto tempo e dinheiro, agora, num clique de computador, alguém pode pôr o teu negócio à
a perder. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos e por nos trazer luz sobre esse assunto tão importante que é governança corporativa. Para você que acompanha o J17 Talks e o Top de Gestão, um grande abraço e até a próxima oportunidade.